Graça e paz da parte do nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Espírito Santo nos conduza nesse tempo de estudo do Sermão do Monte. Vamos começar pela primeira bem-aventurança, que diz assim: bem-aventurado os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, olha que palavra interessante. No grego é makarios, que significa, na grande realidade, felizes, supremamente abençoado, afortunado, próspero. Olha que palavra tremenda, que palavra rica, cheia de graça, cheia da parte de Deus. O grego, ele traz uma expressão muito forte, a raiz da palavra, ela traz algo muito forte para o nosso coração. Então, às vezes a gente diz, bem-aventurada, felizes, não, mas ele está dizendo afortunado, próspero, supremamente abençoado, né? Então é algo muito maior do que simplesmente feliz, é algo muito mais profundo. E ele diz, olha, são aqueles que entendem, né? É interessante que ele vai dizer, na palavra de Deus, vai dizer assim: bem-aventurados os pobres, né, em espírito, né? Essa pobreza de espírito não significa o pobre material, e sim é a sensação da dependência de Deus. Os pobres de espírito, os humildes de espírito, são exatamente aqueles que têm a necessidade de Deus, né? É um desamparo espiritual, é uma situação de desamparo espiritual, é uma situação de necessidade. Eu não tenho a visão que eu preciso. Então a palavra de Deus diz assim, olha, são felizes, são exatamente afortunados, prósperos, aqueles que sabem que precisam de mim, aqueles que sabem que têm a necessidade da minha graça, do meu poder, do meu amor, da minha bondade. É você dizer assim, eu preciso de Deus. Então, bem-aventurados os que precisam de Deus. E ele diz, porque deles é o reino dos céus. E é interessante, Basileia, que significa exatamente reino, e esse reino muito maior, é o reino eterno, o reino do Todo-Poderoso. E quando ele fala exatamente dos céus, ele traz a profundidade do lugar da morada do Criador. O céu aqui é muito mais profundo no grego, ele diz, é o lugar da morada do Criador, a morada de Deus. Então é muito interessante que ele diz assim, olha, felizes, cheios, né, prósperos, supremamente abençoados, aqueles que sabem que precisa, que tem um espírito, que tem uma necessidade da presença, da graça, do amor de Deus, porque deles é o reino, o meu reino, a minha morada, o meu lugar. Nós precisamos ser humildes e entendermos isso, reconhecermos a grandeza de Deus e a necessidade desse amor. Se eu e você queremos ter o reino dos céus como nossa moradia, eu preciso dizer, eu preciso do Senhor. Deus, em todo tempo, essa questão da humildade. É interessante que Jesus, lá em Mateus capítulo 11, deixa eu ler aqui para você, Mateus 11, um dos últimos versículos, ele diz exatamente no versículo 29, tome sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Eu lembro aqui que com a Revolução Francesa, né, o Iluminismo, ele trouxe essa sensação de que o homem não precisa de Deus, que a gente por si só, nós nos bastamos. Queridos, o próprio Jesus se manifesta dizendo que tem um coração humilde. Então, meu irmão, então minha irmã, que esse coração humilde se encontre em você e que você reconheça ao Senhor da sua necessidade. Você precisa de Deus. Eu preciso de Deus. Que Deus abençoe você. Bem-aventurado é os pobres de espírito, porque esses serão o que irão para o reino morar com o próprio Deus nos céus. Deus abençoe.